Sendo um dever, uma obrigação, um requisito sem o qual não há direito a progredir na carreira, teria o Ministério da Educação, como já o fez em tempos, no passado, de promover a formação contínua através dos circuitos de financiamento que existem e que, portanto, estão estabelecidos também legalmente, para que os professores pudessem, então, frequentar com a formação a que têm direito e a que são obrigados. Dizer-vos ainda, também, que de 2 em 2 anos, esta formação contínua, que é de 25 horas por ano, terá de ser 2/3 dessa formação, terá de ser na área científico-didática dos professores. E aqui estamos já a falar numa multiplicidade de áreas que vão desde a educação pré-escolar, o primeiro ciclo, a educação especial, até cada um dos grupos disciplinares no segundo, terceiro ciclo e ensino secundário. Precisamente porque não há a formação adequada. Precisamente porque os professores estão preocupados, temendo ser penalizados por isso, o negócio da formação contínua começa a instalar-se. Ou seja, não havendo devidamente financiada a formação, começam a surgir quer entidades privadas, como é o caso de um designado Núcleo de Psicologia e Educação, que tem ações compreendidas entre os 150 euros e os 390 euros para os professores participarem, até às próprias instituições de ensino superior. Temos aqui um exemplo, por exemplo, da ESE, da Escola Superior de Educação da Guarda, que, promovendo ações de formação em diversas áreas, tem a nota aos professores que diz o seguinte: o plano de formação não é financiado por verbas comunitárias, pelo que a frequência destes cursos implica o pagamento unitário de 100 euros, cursos com duração de 25 horas. E, portanto, muitos colegas, mesmo com o Ministério da Educação a dizer, porque nos esclareceu nesse sentido, precisamente colocámos a pergunta, que quando a formação não existir gratuitamente, ou melhor, financiada pelas verbas comunitárias, os professores estão dispensados de ter de apresentar esse requisito para efeitos de progressão. Isto não descansa ninguém, porque uma coisa é o que se diz hoje, outra coisa é o que se faz amanhã. E como as pessoas não progridem todos hoje, têm preocupações com o futuro. E face à ausência da formação em quantidade e adequada às suas áreas científico-didáticas, muitos colegas estão hoje a ser empurrados, ou pelo menos acabam por aderir a estas ações que são pagas e que, portanto, que à partida não deveriam ser obrigatórias para efeitos de carreira, mas que de facto acabam na prática por se tornar como tal. Dizer ainda que, e foi por isso também, por termos a consciência de haver da parte do Ministério da Educação, nesta oferta aos professores, carências e falhas graves de que iremos dar nota a seguir. É haver pouca, ser financiada de uma forma extremamente estreita, não é? Com grandes restrições, abranger apenas um número curto de professores. Portanto, neste momento, diria, para além de estar posto em causa o direito dos professores, porque é um direito à formação contínua, não é? Está ainda também posto em causa a possibilidade dos professores cumprirem o dever a que estão obrigados de frequentar a formação contínua, nomeadamente para efeitos de carreiras. E é precisamente na dificuldade que há em cumprir este dever, que as pessoas sabem ser um dever, que surgem depois os negócios em torno da formação contínua de quem diz, pagas qualquer coisa, mas nós fornecemos tudo que o Estado não está a conseguir, neste caso o Ministério da Educação. Porque o Ministério da Educação decidiu, durante o mandato da senhora Ministra anterior, retirar aos centros de formação das associações profissionais, da Sociedade Portuguesa de Matemática, da Associação de Professores de Português, da Biologia, aos próprios sindicatos que tinham e têm centros de formação, a institutos de formação, por exemplo, ao Instituto Irene Lisboa e a outros que existem um pouco por todo o país, não é? Constituídos por professores, num quadro de associativismo, retirou a possibilidade de se poderem candidatar ao financiamento. Essa resposta que os centros de associações profissionais davam era uma resposta que correspondia às necessidades dos professores em diversos aspectos. Ao local, como se sabe, os professores vivem muito
concentrados, vivem, o viver, não é? A trabalhar nas maiores cidades. Esses centros de formação davam muita resposta de formação nessas cidades, permitindo que os professores frequentassem ações no âmbito, não eram as que são as que a escola necessita, mas no âmbito, digamos, da sua disciplina, da sua área científico-didática, precisamente no sítio sem sacrifícios maiores, que é a deslocação, ou ter que ficar à noite, ou ter que ir ao domingo, para, às vezes, centenas de quilómetros para os sítios onde trabalham. Não é? Portanto, davam essa resposta, davam uma resposta de qualidade, porque era muito orientada para necessidades dos professores no âmbito do seu trabalho efetivo com os alunos, e isso foi impossibilitado porque o financiamento às associações profissionais e aos seus centros de formação foi praticamente cortado. Só em situações muito excepcionais e de protocolos com instituições de ensino superior, em que de facto é muito complicado conseguir-se isso, é que pode haver uma ou outra ação financiada. Portanto, esse foi outro dos problemas que foi criado e que hoje está a dificultar, e de que maneira, a formação ou o desenvolvimento da formação contínua, de acordo com as necessidades dos professores, é verdade, mas também do sistema. E a necessidade do sistema, neste caso, é que o maior número possível de professores tenha acesso a uma formação contínua de qualidade. Finalmente, dizer que as questões da formação contínua, que parecem, para a opinião pública, questões menores no panorama do desenvolvimento profissional docente, são questões que hoje são tidas como fatores de causadores, ou melhor, grandes fatores causadores de stress profissional nesta profissão. Os professores queixam-se e muitas vezes sentem-se inseguros porque, perante novas realidades, novos contextos, novos problemas, veja-se o caso, por exemplo, da indisciplina e da violência escolares, que ainda há pouco tempo teve um eco impressionante na sociedade portuguesa, perante mudanças que muitas vezes vertiginosas, alterações de programas, alterações de circunstâncias, depois não têm um instrumento que é fundamental para se poderem atualizar, para poderem acompanhar, para poderem refletir, que é o elemento sempre mais seguro de estar nesta profissão, a possibilidade de refletirem com os seus pares o próprio desenvolvimento profissional e os problemas que o mesmo levanta.